Olá, exploradores do desconhecido. Hoje vamos mergulhar num dos temas mais arrepiantes e fascinantes do terror: as criaturas do nevoeiro. Já repararam como um simples nevoeiro pode transformar uma paisagem familiar em algo completamente estranho e ameaçador? Aquela sensação de que algo se esconde na bruma, à espreita, é um medo primal que nos acompanha há séculos. Não é à toa que tantos filmes, livros e lendas usam o nevoeiro como palco para o horror. Ele não apenas limita a nossa visão, mas também abafa os sons, criando um ambiente perfeito para o suspense. Sentimos que estamos isolados, vulneráveis, e que qualquer coisa pode emergir daquela parede branca a qualquer momento. E quando falamos de criaturas do nevoeiro, é impossível não começar pelo mestre do terror, Stephen King, e a sua obra-prima, O Nevoeiro. Publicado originalmente em 1980, este conto transporta-nos para uma pequena cidade no Maine, que é subitamente envolvida por um nevoeiro denso e antinatural. Mas este não é o nevoeiro comum. Escondidos nele, existem criaturas de outro mundo, monstros Lovecraftianos com tentáculos, garras e uma fome insaciável. O que torna esta história tão eficaz é como o desconhecido alimenta o pânico. As pessoas presas no supermercado não sabem o que está lá fora. Só ouvem os sons, veem vislumbres aterrorizantes e sentem a presença de algo incompreensível. O verdadeiro terror não é apenas o monstro que se vê, mas a imaginação do que ainda não se viu. O filme de 2007, dirigido por Frank Darabont, conseguiu capturar essa atmosfera de forma brilhante. Quem não se lembra daquela cena tensa na zona de cargas, quando eles decidem aventurar-se lá fora? A escuridão, o silêncio quebrado por ruídos estranhos, e o aparecimento súbito daquelas criaturas parecidas com aranhas gigantes. É puro pesadelo, mas o nevoeiro vai mais além. King usa o cenário para explorar a fragilidade da sociedade. Lá dentro do supermercado, o maior monstro pode não ser o que está lá fora, mas sim o que nasce do medo e do fanatismo humano, personificado na figura assustadora da Sra. Carmody. Ela mostra como, em situações extremas, a superstição e o desespero podem transformar vizinhos em inimigos mortais. E aquele final do filme é uma das conclusões mais devastadoras e corajosas da história do cinema de terror. Um soco no estômago que nos deixa pensar durante dias. Mas as criaturas do nevoeiro não vivem apenas no universo de Stephen King. Se viajarmos para o Japão, encontramos os Kai, espíritos e demônios do folclore, que muitas vezes se manifestam através da névoa. Pensem na floresta de Aokigahara, a famosa floresta dos suicídios. Dizem as lendas que os Rei, os fantasmas atormentados daqueles que morreram ali, vagueiam entre as árvores, envoltos num nevoeiro perpétuo. Eles não são necessariamente monstros com garras, mas a sua presença silenciosa e melancólica é igualmente arrepiante. A névoa, aqui, funciona como um véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Um lugar onde as almas perdidas ficam presas, sussurrando aos ouvidos dos viajantes incautos. A ideia de se perder nesse nevoeiro e encontrar uma dessas entidades é o suficiente para gelar a espinha. Outra criatura fascinante do folclore é o monstro de Flatwoods, também conhecido como o fantasma de Flatwoods. Em 1952, na Virgínia Ocidental, um grupo de pessoas testemunhou uma luz brilhante cair do céu. Ao investigarem, encontraram uma criatura alta, com uma cabeça em forma de ás de espadas e olhos brilhantes que emitiam luz. O mais assustador, ela flutuava e estava envolta numa névoa pungente e nauseante. Os relatos descrevem um pânico imediato, uma sensação de puro terror ao encontrar algo tão bizarro e extraterrestre. A névoa aqui não escondia a criatura, mas parecia ser uma emanação dela, parte da sua presença alienígena. Será que era um ser de outra dimensão, um extraterrestre? O mistério permanece, mas a imagem daquela figura sinistra, emergindo da névoa, ficou para sempre gravada no imaginário popular. Voltando à ficção, não podemos esquecer da saga de videojogos Silent Hill. A cidade de Silent Hill é talvez o exemplo mais icônico de como o nevoeiro pode ser um personagem por si só. O nevoeiro que cobre a cidade não é um fenômeno meteorológico, é uma manifestação externa dos medos, culpas e traumas dos protagonistas. Quando Jamie Sunderland entra em Silent Hill em busca da sua falecida esposa, o nevoeiro denso cria uma sensação constante de claustrofobia e desorientação. E as criaturas que emergem dele, elas são a
personificação grotesca da sua psique atormentada. A enfermeira sem rosto, o ameaçador Pyramid Head. Cada monstro é um símbolo, um pedaço do seu inferno pessoal que ganhou forma. O nevoeiro em Silent Hill é a barreira para a verdade, e para atravessá-lo, o jogador tem de confrontar os seus próprios demônios interiores, tornando a experiência profundamente psicológica e assustadora. Até no cinema de piratas, temos exemplos. Em Piratas do Caribe, lembram-se do navio fantasma, o holandês voador, ele muitas vezes emerge de um nevoeiro espesso e verdejante, como se fosse um espectro vindo do fundo do mar. A sua chegada é sempre precedida por essa bruma misteriosa, sinalizando desgraça e a presença do sobrenatural. O nevoeiro aqui funciona como um portal, a fronteira entre o mundo dos vivos e o domínio amaldiçoado de Davy Jones e da sua tripulação. A imagem daquele navio, a deslizar silenciosamente para fora da névoa, é poderosa e estabelece imediatamente um tom de fantasia sombria e aventura perigosa. Mesmo em lendas urbanas mais modernas, o nevoeiro desempenha um papel central. Pensem nas histórias de estradas assombradas que existem por todo o mundo. Quantas delas não envolvem um nevoeiro súbito que aparece do nada, seguido pelo avistamento de uma figura fantasmagórica na berma da estrada, como a famosa loira do banheiro ou um viajante fantasma? O nevoeiro isola o condutor, transforma uma viagem rotineira num cenário de filme de terror. O carro torna-se uma pequena cápsula de segurança num mundo subitamente hostil e desconhecido. A criatura, seja ela qual for, usa o nevoeiro como camuflagem, aparecendo apenas por um instante antes de desaparecer novamente, deixando o motorista a questionar a sua própria sanidade. O que todas estas histórias têm em comum é a forma como exploram o nosso medo fundamental do desconhecido. O nevoeiro é a tela em branco perfeita, onde a nossa imaginação pode pintar os seus piores pesadelos. Pode ser um monstro gigante com tentáculos, um fantasma vingativo, uma manifestação da nossa própria culpa ou um extraterrestre bizarro. O que importa não é tanto o que a criatura é, mas o que ela representa. A ameaça que se esconde para lá do nosso campo de visão. O perigo que não podemos prever ou compreender. É a prova de que, por vezes, o que não vemos é muito mais assustador do que o que vemos. Da próxima vez que estiverem a conduzir ou a caminhar num dia de nevoeiro denso, prestem atenção. Ouçam os sons abafados, sintam o frio na pele e olhem bem para aquela parede branca à vossa frente. Nunca se sabe o que pode estar a olhar de volta, escondido na bruma, à espera do momento certo para se revelar. Obrigado por me acompanharem nesta viagem arrepiante pelo mundo das criaturas do nevoeiro. Se gostaram deste mergulho no terror, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos que também adoram um bom susto e, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. Contem-me nos comentários qual é a vossa criatura do nevoeiro preferida. 8 Approxima.